Ao longo de toda a existência daquela cultura conhecida como biodemo, jamais se poderia imaginar que, levados por circunstâncias absolutamente improváveis, alguns dos seus membros optariam por engendrar uma segunda geração de seres de sua estirpe. A razão para tal espanto residia no fato de que os biodemo originais sequer detinham uma destinação natural para a reprodução nos moldes tradicionais. Eles haviam sido forjados sob a perspectiva de um rigoroso teste genético, cujo resultado seria avaliado durante um período extenso, após o qual, efetuadas as aferições necessárias, um outro patamar de complexidade genética seria sobreposto ao projeto inicial. Essa era a compreensão fundamental que guiava a sua existência. Embora a ordem dos fatores não altere o produto em matemática simples, no intrincado campo da evolução da complexidade genômica, um determinado fator base precisa surgir primeiro, carregando consigo as senhas de ligação com a etapa seguinte, já convenientemente estabelecidas. Essa complexidade, talvez difícil de ser totalmente assimilada pelo conhecimento humano atual, não invalidava, contudo, a essência do relato. O fato crucial é que os seres clonados biodemo de segunda geração foram engendrados com alguns progressos pretensamente definidos em relação aos seus criadores. No entanto, esses avanços terminaram por gerar terríveis imprecisões nos novos seres. Como o campo psíquico liberado de certas restrições inerentes à primeira geração, eles começaram a apresentar pequenos e grandes problemas. Foi então que um conceito, compreensível à lógica humana, mas até então desconhecido para aquela cultura avançada, começou a ter lugar na vida dos seres daquela nova geração: o conceito de ego afetado. Os primeiros clones haviam sido idealizados como os membros de um novo exército biodemo, destinado a fazer frente a uma possível invasão das forças de Sofia, o que era um temor constante, mas que naquelas paragens não se concretizou de modo violento, apesar das persistentes apreensões. Naves daquelas forças, embora de fato tivessem estado no planeta em tempos mais recentes, jamais se apresentaram publicamente ou buscaram contato aberto com as civilizações estabelecidas. Da cidadela dos biodemo, foi possível perceber a presença daquelas embarcações desde o final de um certo ano, permanecendo ali até o tempo em que o relato original estava sendo composto. Contudo, ao longo dos quase 23 mil anos de suas existências, aquelas gerações de seres clonados começaram a trilhar um caminho perigoso. Deram início a um culto individualizado de seus egos mais exacerbados. Esses egos transformaram-se em verdadeiros sacerdotes de Aeolus Bel, cuja função perversa era retemperar os preceitos luciferianos de uma maneira distorcida, garantindo que a sua essência não fosse perdida no tempo. O direito à liberdade mental, assumido por Aeolus Bel como decorrência da percepção de incongruências nos pilares do desenvolvimento genético da criação universal, estava sendo transformado em um receituário do impensável. Para os novos seres clonados, a notícia do processador Val, agora referido como o portal de Shambhala, parecia pouco mais do que uma lenda antiga, herdada dos seus progenitores que haviam chegado ao planeta em sucessivas delegações. A história da chegada das famílias Val e de todos os demais exilados já se encontrava, naquela altura dos fatos, recheada de situações pontuais que ressaltavam o que cada ser dimensionado em Shambhala havia feito ou dito de importante. O culto à personalidade estava se tornando a nova moda, e cada agrupamento de seres começava a assumir ares de independência em relação a qualquer comando central que tentasse dominar o contexto político da época. Ali, silenciosamente, começava uma nova e turbulenta era entre os seres clonados, cujos desdobramentos eram impensáveis para os seres originais, apesar da sempre presente desconfiança de que algo de misterioso agia por trás de tudo aquilo, de modo desconexo e longe de qualquer lógica que pudessem enxergar. Enquanto a vida seguia seu curso entre as agora diversas classes de seres biodemo, as aparições de Aeolus Bel, em uma ou outra base,
serviam como combustível para alimentar ainda mais essa situação de independência crescente em cada grupo. Esse fenômeno provocou uma volta às origens forçada, no sentido de que membros de uma mesma família procuravam permanecer juntos, optando por uma base específica como seu lar. Assim, os Val viram-se novamente congregados em Benem, mantendo o Esferon como seu ponto de apoio estratégico. Os Iel, por sua vez, estavam divididos em 3 bases, sendo Antlar, situada na região sul do continente americano, a mais povoada, inclusive por seres de outras famílias e por muitos dos próprios clonados. No meio de toda aquela sociedade multifacetada de seres biodemo, agora alicerçada nas suas 2 gerações, a dos originais e a dos clonados produzidos no planeta, as equipes dedicadas ao estudo da preservação corporal lidavam constantemente com a perspectiva inevitável da piora da condição genética geral. Era um cenário complexo, pois se existiam mutações que promoviam a evolução, também ocorriam aquelas que geravam doenças de muitas ordens, ameaçando a sobrevivência de todos. Os estudos e cenários analisados pelas equipes sobre o possível aspecto superlativo de algumas das doenças que graçavam nos corpos biodemo eram sempre de magnitude profundamente preocupante. Tal situação transformou aqueles seres em dependentes de certas doses medicinais constantes. Era sabido que tanto o gênero Demo quanto o biodemo estavam totalmente medicalizados ao longo de sua história evolutiva. Sobre uma perspectiva humana, medicalizar consiste em definir e tratar algo como um problema médico, direcionando recursos técnicos para tratar algo que antes não era abrangido por essa área. Contudo, a medicalização entre os biodemo era muito mais profunda, uma necessidade intrínseca decorrente de falhas genéticas históricas. Informações trazidas por membros do próprio gênero biodemo sugeriam que, em momentos distintos da longa linha evolutiva de ambas as estirpes, houveram figuras, quase como um Dr. Nock Demo e um Dr. Nock Biodemo, que precisaram surgir no seio das raças para convencê-los da fragilidade intrínseca da sua condição. Hoje se sabia que todas as espécies do gênero biodemo padeciam dessa condição, que atingia até mesmo os membros das famílias que não se envolveram diretamente com a questão do vírus mental de Eulus-Bell. Essa dependência da alimentação medicinal já existia muito antes da eclosão do problema da rebelião. Após a rebelião, apenas foram obrigados a introduzir mais alguns padrões de correção de genes, com vistas à preservação e mesmo à adequação dos corpos frente às novas e exigentes circunstâncias planetárias. Enquanto isso, os biodemo que permaneceram nos seus sistemas planetários de origem e estavam apartados deles até os tempos atuais, pois o livre curso pelos circuitos intersistêmicos somente seria reaberto após a reintegração daquele planeta à comunidade cósmica, viviam em uma condição diferente. Comparativamente, a quantidade de mutações pelas quais os corpos dos exilados passaram, apesar das doenças e adequações sofridas, adicionada à bagagem de experiência que possuíam em razão do delineamento genético preservado de sua condição original, elevava-os a um grau de habilidade mental bem superior àquela que ainda marcava seus pares não exilados. Esse aparente paradoxo, que fez dos seres rebelados detentores de um padrão superior de condição mental, se comparados aos não rebelados, foi um assunto que ocupou boa parte das preocupações daquela comunidade por longos milênios. Havia um quê de enigmático no padrão de tirocínio que estava em curso nos seus psiquismos. O único padrão que não conseguiam enquadrar como avanço ou progresso era o que havia surgido com os seres clonados naquelas terras. Os biodemo originais nutriam receios e até mesmo temores pelos desdobramentos advindos da interação com a segunda geração, um problema que jamais foi superado até que os fatos futuros trouxessem a própria resposta. De modo estranho, a nova geração demonstrava uma tendência acentuada ao que, na cultura humana, seria classificado como fanatismo e propensão à religiosidade simplória e fenomenológica, desprovida de qualquer conteúdo filosófico dignificante. Um outro aspecto crucial que precisava ser ressaltado naquele momento histórico era a distinção entre as famílias biodemo. A família Val praticamente não participou do processo de clonagem, uma vez que a iniciativa operacional foi primariamente das famílias Iel, Mion e Cromon. Isso resultou em um afastamento das demais falanges de seres biodemo em relação aos seres clonados. Devido à sua natureza de clonagem, as mentes dos novos seres não os habilitavam a qualquer possibilidade de interação com o processador Val, a grande ferramenta de comunicação cósmica. A essa circunstância, aliava-se o fato de que Eulus-Bell jamais aparecera na cidadela dos Val, talvez para mantê-los distantes da base Benem.
Enquanto esse estado de coisas entre as famílias Biodemo continuava a se organizar no planeta e os clonados se agrupavam em núcleos de trabalho conforme suas origens genéticas, as contendas com os seres dos portais aumentavam em grau superlativo. Aqueles seres, divididos em muitas classes, contavam agora com cidades voadoras estacionadas na órbita do planeta, o que fez com que as naves Mastlans e Spheron dos Biodemo permanecessem em solo por milhares e milhares de anos, com o fito de evitar problemas maiores. A origem daquelas naves, arquitetadas com aspectos desarmônicos e assimétricos, era desconhecida e seus padrões de engenharia fugiam à compreensão dos exilados. Em Benem, os Val e alguns Iel procuravam manter em bom padrão a continuidade das comunicações com os dimensionados em Shambhala através do processador Val. Contudo, a tarefa não era nem fácil nem simples. Algo estava acontecendo, provavelmente do lado de Shambhala, pois Val Shan e Val Etien tentavam expressar algumas comunicações que se tornaram incompreensíveis desde a chegada de Iel Luzbel e dos demais. Para muitos, Benem passou a ser um lugar cuja importância remetia a um passado distante e desconhecido para as novas gerações de Biodemo clonados, transformando o único lar estabelecido dos Val na superfície do planeta numa espécie de relíquia. Muitos seres das novas gerações procuravam visitar Benem para realizar estágios sobre o passado da família Val, buscando entender a história que estava sendo perdida. Aos poucos foi sendo percebido um padrão preocupante. Após as aparições de Iel Luzbel para os seguidores dos seus postulados, as comunicações por meio do processador Val se complicavam ainda mais. A partir de Benem, a situação era avaliada, mas a troca de informações piorava a cada dia, impedindo a arquitetura de possíveis soluções para os problemas que se avolumavam. Durante longos 7.000 anos, entre 38 e 31 mil anos atrás, houve repetidos períodos em que um tipo de peste começou a dizimar populações inteiras de seres pertencentes às novas gerações clonadas, ceifando a vida de mais de 6 milhões de indivíduos. Estranhamente, muitos animais domesticados que viviam nas bases junto com os seres Biodemo também tiveram suas vidas ceifadas por aquelas ondas de doenças, que às vezes conseguiam ser contidas, mas somente depois de terem promovido devastação em corpos tanto terrestres quanto extraterrestres. Tentativas vindas também de Shambhala, por meio das aparições de Iel Luzbel, continuavam na busca de orientar e fornecer receitas genéticas que pudessem imunizar todos os seres Biodemo contra aquela que se revelou a mais perigosa ameaça de pôr um fim a toda aquela história. Para os membros das famílias originais, a doença em curso se fez presente como um longo e constante pesadelo. No entanto, para algumas das espécies animalizadas da natureza terrestre que mantinham contato mais direto com as bases, a contaminação foi fatal e muitas perderam um percentual considerável de seus pares, chegando algumas poucas delas a se extinguirem em poucos anos. O certo era que as aparições de Iel Luzbel, embora a relação precisa de causa e efeito não fosse traçada com clareza, pareciam ter complicado ainda mais o problema de interação com o processador. Com o tempo, fosse pela remotíssima possibilidade de contágio durante as projeções, ou devido a dúvidas sobre a possível relação energética entre os problemas de leitura do processador e as suas aparições, o fato é que Iel Luzbel optou por não mais se projetar. Ele aguardaria até que o padrão de segurança que sempre atestou aquele processo pudesse novamente vigorar. Em suas raras projeções, quando conseguia estabelecer algum padrão de comunicação, Iel Luzbel sempre repetiu a sua conhecida postura de não reconhecer qualquer autoridade em relação a quem dela se arvorava possuidor, sem que demonstrasse conhecimento profundo sobre a problemática vigente na solitária rota da rebeldia daqueles dias. Como o próprio Iel Luzbel costumava apontar, se alguém, alhures, se incomodava com o sofrimento vivido em grau superlativo por tantos seres, disso não dava demonstrações. Sofia, a entidade cósmica, passou a ser vista pelas gerações mais novas de Biodemo clonados como um líder ditatorial, um cientista frio, um ser impessoal que não tivera a habilidade ou vontade de resolver uma simples questão intelectual, a qual, por não ter sido levada a sério, transformou-se numa grande e impensável pandemia sideral. Com o passar dos tempos, todos, inclusive os seres originais, foram se acostumando a pensar desse modo. Por motivos que jamais foram decifrados, houve ainda uma última e estranha aparição, só que de Len Mion, um dos líderes da rebelião. Essa aparição terminou semeando o temor de que Iel Luzbel tivesse fenecido, o que não era verdade, mas cujos desdobramentos desse mal entendido perduraram nas bases terráqueas até o tempo em que estas foram extintas.
O destemido e já extremamente nervoso Len Mion, que possuía uma energia pessoal distinta, projetou-se às vezes que pôde, até que essa energia o enjaulou de vez naquela dimensão existencial. A partir dali, ele exerceria o seu poderio mental sobre os que viviam na superfície do planeta, por meio de uma poderosa e articulada influência mental, uma ferramenta que Ia Luzbel jamais se permitiu utilizar. Durante o processo de análise compulsória para descobrir a causa daquele sofrimento para o gênero Biodemo, os grupos multifamiliares de estudo se defrontaram com um fato que mudaria a compreensão de sua própria história. Quando os humanos que andavam próximos às bases também foram contaminados pela doença avassaladora, os pesquisadores optaram por comparar a situação dos Biodemo e a dos humanos diante dos indicativos disponíveis. Ao verificarem o funcionamento dos cérebros de ambas as espécies e ao comparar o acionamento das suas células básicas, chamadas de neurônios pelo conhecimento terreno, foi percebida uma questão periférica, mas monumental. Os Biodemo usavam as possibilidades dos seus cérebros num percentual muito mais efetivo do que os humanos. Embora a ciência humana debatasse o percentual exato da utilização do cérebro, sabiam que o patamar de eficácia dos Biodemo era muito superior. Jamais descobriram o que causou a devastação daquela época. Tudo o que sobrou do estudo foi a probabilidade de que algum tipo de vírus letal, ou algo que a isso se assemelhasse, tivesse surgido repentinamente, provavelmente trazido por um ente alienígena em visita ao planeta. O acervo de conhecimento dos Biodemos sobre a população bacteriológica e virótica comum do planeta era um padrão seguro de prevenção, o que reforçava a tese da origem externa do mal. Contudo, outros esclarecimentos de extrema importância foram recolhidos dos estudos. O que mais intrigou os pesquisadores foi perceber que o lacre mental, que estavam começando a descortinar nos seres Biodemo, a partir da dolorosa experiência da rebelião, parecia existir em cada espécie da natureza planetária que estudaram. Parecia ser um aspecto ou defeito comum presente em todas as famílias de seres que viviam por ali. Surge então a questão: o tal lacre mental não seria um mecanismo bioquímico propositadamente inscrito no DNA básico inerente à molécula-mãe de todas as espécies da natureza terráquea? Se estavam desconfiados que aquele mecanismo existia até em seu próprio gênero, sendo a rebelião um subproduto do rompimento desse lacre, qual seria o sentido de tudo aquilo? Estava-se diante de algo incidental ou acidental, um aspecto crucial para a natureza perceptiva dos Biodemo, que buscavam discernir o que fora criado como desdobramento de uma intenção ou se mera contingência, fruto do acaso. Por aquela época, cerca de 30 mil anos atrás, os pesquisadores perceberam que a natureza de cada espécie terrestre era controlada por determinada área do genoma, na qual uma dada configuração de genes servia como sendo o que chamavam de lacre mental. Os seres considerados inconscientes, como os animais do planeta, com a exceção dos humanos, pareciam ser incapazes de romper o tal lacre, ainda que os membros de algumas espécies apresentassem um padrão de mudança em seus comportamentos, o que apontava para um processo evolutivo. Mas o que efetivamente surpreendeu a comunidade Biodemo foi perceber a coexistência de espécies animalizadas inconscientes na natureza terrestre com outras que, embora de fenótipo semelhante, apareciam como sendo da classe dos seres dos portais, mas com uma diferença: possuíam inteligência com padrões de racionalidade diversos daqueles dos humanos, um padrão que foi classificado como demoníaco. Mais estranhamente ainda, alguns deles que apresentavam um padrão de mestiçagem entre os fenótipos animais e o dos humanos, além de ostentarem inteligência e cultura própria, carregavam um padrão de valores filosóficos, os chamados demônios sábios, que enchia a todos do mais puro espanto. Esse espanto era um sentimento novo que aqueles seres haviam desenvolvido somente naquelas terras, após viverem centenas de milhões de anos sem jamais terem sentido algo sequer parecido com tal sensação. Naquela complexa tapeçaria evolutiva, se existiam espécies de animais inconscientes, se padrões dessas mesmas espécies existiam entre os seres dos portais, só que dotados de inteligência, e se existiam seres humanos evoluindo de modo muito mais complexo, rápido e efetivo do que as demais espécies, uma conclusão inevitável se impôs. Se os seres mais evoluídos eram padrões de mestiçagem entre fenótipos animalizados e o dos humanos, tais fatos apontavam que experiências existenciais com as componentes dos seres demo e animalizados estavam sendo realizadas na Terra, e todas elas ressaltavam o padrão humano como sendo o mais avançado em termos de racionalidade equilibrada e produtiva. Assim se começou a pensar, uma vez que os próprios gêneros Biodemo e Biodemol pareciam também fazer parte daquele processo enigmático.
era claramente notável o quanto alguém que tinha uma consciência biodemo migrada para o padrão humano era superior àqueles que, ao seu redor, não apresentavam as assinaturas das consciências que tão bem conheciam. Mais ainda, se os seres mestiços, classificados pela mitologia terráquea como centauros e sátiros, dentre outros, eram os mais inteligentes e sábios entre os seres demo dos portais, os descendentes de Ostronomos, que pertenciam ao que se chamava de gênero Biodemol, mestiços também de formas animalizadas aquáticas e reptilianas com o padrão humano, eram superlativamente superiores em discernimento e sabedoria em relação a tudo mais que se conhecia entre os animalizados do planeta. Ao observar os gnomos, percebia-se que lá estava, novamente, o padrão do fenótipo humano presente naqueles seres, como se o lado humano deles fosse o componente precioso que lhes permitia ter aquele elevado padrão de personalidade que tanto encantava. Jamais foi possível trabalhar de modo consorciado com os seres dos portais, mas Valpen o fez junto aos gnomos. E neles também, deduziu-se posteriormente, existia, como em todos os demais, uma trava mental que os limitava no campo do discernimento, apesar de serem muito superiores aos biodemo. Juntando as peças, inevitavelmente, surgiu a tese de que a raça humana terráquea deveria ser uma espécie de encomenda cósmica, que estava sendo trabalhada pelas forças invisíveis que haviam engendrado a todos. A atenção científica dos exilados sempre esteve focada nos humanos, porque o cenário plausível apontava aquela espécie como sendo o repositório de mistérios insondáveis para sua compreensão. O único aspecto que, para a lógica daquela cultura, estava fora da curva era o fato de que, se estavam certos, os humanos do planeta também pareciam possuir uma trava mental que os impediam de utilizar todas as possibilidades neurais do seu cérebro invulgar. Mas a questão era ainda mais icônica, porque de todas as travas mentais que aprenderam a identificar nos genomas das espécies estudadas, a dos humanos era a mais acentuadamente impeditiva, em termos de possuir áreas do seu genoma com quantidades de bloqueio em número bem superior às demais que analisaram, inclusive aquela que os caracterizava. Naqueles tempos, a resposta não estava clara, mas hoje se sabia que, entre os humanos, não existia apenas um tipo de lacre, mas sim vários e diversos, o que apontava para interferências distintas de forças díspares, um aspecto para o qual jamais se logrou encontrar explicações satisfatórias. De forma incompreensível para o discernimento dos biodemo, estavam encontrando resultados paradoxais e evidências contraditórias de forças que atuavam às escondidas. Algumas dessas forças estavam voltadas para a constante necessidade de sobrepujar obstáculos, forçando os seres a se superarem, enquanto outras existiam que, paradoxalmente, pareciam querer controlar o grau dessa habilidade evolutiva. O que se entendia como derrocada do padrão genético biodemo talvez fosse, na verdade, uma reformulação genética forçada pelos fatos, cujas circunstâncias pareciam obrigar os biodemo terráqueos a se adaptarem de qualquer modo à nova condição, pouco importando se as características da espécie e do gênero, tão longamente trabalhados, fossem ou não deixadas de lado. Do modo como a questão era avaliada retrospectivamente, arriscava-se a afirmar que, naquela época, nenhum dos seres que vivia no planeta, fosse de origem rebelde, dos Nephilim, dos portais, dos descendentes de Ostronomos, ou mesmo entre os primeiros espécimes humanos que despertavam para a vida racional, ninguém poderia imaginar que, no futuro, os humanos herdariam a Terra. Logo eles, que sempre foram os mais fracos e os últimos a surgir de toda essa história. O assunto era tão complexo que, perante a inexorabilidade de sua permanência naquelas terras, todas as famílias biodemo discutiam constantemente apenas dois tópicos principais: como reagir à possível chegada de Sofia e suas hostes, e como interagir com as outras forças já estabelecidas no planeta. Nunca houve qualquer reflexão em torno da hipótese de negociar com os humanos sobre esse assunto. Os humanos, por muito tempo ao longo da sua evolução, eram vistos por todos como animais terráqueos que, nessa condição, não deveriam ser tão inteligentes. Contudo, independentemente do que se podia pensar, ali estavam eles evoluindo. Mas seu futuro dependia do que os rebeldes e as demais forças estabelecidas, na qualidade de senhores da situação, definissem como sendo o destino daqueles seres que não deveriam nem poderiam ser mais inteligentes do que os pretensos donos do planeta. Quantas forças visíveis e invisíveis, conhecidas e desconhecidas estavam atuando naquele enredo, simplesmente não se sabia ao certo, e a incógnita persistia. O que de mais intrigante percebera-se sobre os humanos do planeta era exatamente o paradoxo de sua evolução.
Se algo existia promovendo o progresso dos humanos, seguramente havia outra componente que não desejava que eles usassem o potencial do seu cérebro além de um determinado nível. A conclusão que se impunha, decorridos tantos anos de observação, era que os biodemo, como todas as espécies vivas constatadas naquele universo, já nasceram com uma trava mental definindo suas possibilidades de avanço. Com os humanos do planeta, porém, foram tantas as manipulações, os ardis engendrados por essas forças misteriosas, as interferências pontuais, manipulações desconexas porque promovidas por forças absolutamente díspares, que os membros da espécie Homo sapiens, ao mesmo tempo em que davam verdadeiros saltos quânticos genéticos mentais, recebiam paralelamente pequeníssimos artefatos que procuravam impor-lhes travas mentais, que, no entanto, parecem não ter tido tanto sucesso. O mais estranho aspecto persistia. Cada uma dessas equipes agia por conta própria, atendendo a interesses específicos, obviamente sem combinar nada com as demais. Caberia às gerações futuras dos humanos discernir todos os painéis do contexto existente por trás desse misterioso processo. A esperança para os sobreviventes originais da cultura biodemo era que pudessem também atinar ou produzir o tirocínio necessário para que tivessem olhos que enxergassem essas forças e as suas funções. Somente se desconfiava que, se não fosse o rompimento do lacre mental de Yel-Luzbel, e se os humanos não tivessem destravado em sucessivas oportunidades o limite do conhecimento que lhes estava imposto como resultado desse aparente jogo de dados por trás de sua evolução, o oculto jamais seria revelado aos olhos dos habitantes deste universo. A liberdade mental humana, nos moldes em que se deu no planeta, carrega consigo um potencial cujas expressões ainda se estava longe, muito longe, de perceber. Todos os olhos que podiam tentar aprender a perceber o aspecto profundo dos eventos universais se encontravam voltados para o que se passava ali. A encenação da peça cósmica prevista para aquele palco planetário ainda nem havia começado, apesar de os atores e atrizes já estarem a postos. Faltava tão somente um diretor chamado Sofia dizer ação, sabendo que precisava ser o primeiro a começar a atuar. O que restava da cultura dos seres biodemo, seja dos que estavam congregados naquelas terras, ou mesmo dos que se encontravam situados fora do contexto da rebelião, aguardava há algumas centenas de milhares de anos que algo fosse feito nesse sentido.